Saudações, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria das cores. Então, entender um pouco alguns fundamentos aí e tentar reproduzir isso posteriormente lá no GIMP, exercitando um pouco, tá? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre combinações de cores, temperatura, paleta de cores. E eu quero mostrar alguns exemplos que eu tenho aqui, algumas coisas que eu cacei na internet aí para a gente discutir um pouco, tá? Então, pessoal, afinal de contas, o que é uma cor, tá? A cor, pessoal, apesar da gente pensar que cada objeto seja colorido de acordo com alguma propriedade, ela na verdade é o reflexo da luz que a gente consegue observar, né? Então, ela é esse efeito que a luz bate em alguma superfície, reflete para a gente, é isso que a gente interpreta como cor, tá? Então, uma das coisas até interessantes é que se você submeter um objeto branco, por exemplo, a uma iluminação vermelha, azul, amarela, uma lâmpada de uma cor diferente, o objeto vai refletir a cor da iluminação, né? Então aquele objeto, oficialmente ele é branco, mas ele vai estar refletindo uma cor diferente, né? Então a percepção que a gente tem de cor é isso, né? É o reflexo dos objetos. E esse reflexo ele muda de acordo com cada superfície, né? Então superfícies mais escuras, mais claras, a textura do objeto, enfim, né? Então esse é o que a gente entende por cor, tá? Existem várias formas da gente representar as cores aqui no nosso domínio da computação, né? Então vários formatos diferentes, vários padrões que a gente pode utilizar para representar essas cores dos nossos softwares e aplicativos, né? Então, os mais comuns eu trouxe para vocês aqui o RGB, né? Red, Green, Blue, que é o padrão dos nossos monitores, né? E praticamente qualquer software que você for utilizar, até mesmo um CSS da vida ali, você consegue especificar valores de cores através do RGB, tá? Eu não coloquei aqui, mas existem extensões, né? Por exemplo, RGBA, que também trata a transparência, que é o alfa, né? Nós temos dois formatos diferentes aqui, né? Que são o HSL e HSV, que eles trabalham um pouco diferente, não especificando cada uma das cores, mas sim uma matiz, que é a base da tua cor, e aí saturação e luminosidade ou através do valor. No próximo slide eu vou mostrar exemplos disso. E a título de curiosidade eu trouxe para vocês um padrão que é bem famoso com o pessoal que trabalha com gráfica, que é o CMYK, tá? Então, ciano, magenta, yellow e o key, que é a quantidade de preto que você tem. Uma curiosidade sobre esse formato, os outros anteriores eles trabalham com base no zero absoluto, que seria por exemplo, em RGB seria uma cor 000, 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Isso é o preto, tá? Conforme você aumenta a escala RGB, você vai se aproximando do branco. No CMYK é ao contrário, tá? O CMYK, pensa em uma impressora. A impressora, quando você não tem cor nenhuma no papel, ele é branco, né? E conforme você pigmenta ele, quanto mais você pigmenta, ou seja, quanto mais você aumenta a escala, mais próximo do preto ele fica, né? Então, é só uma curiosidade mesmo para vocês aí. Aqui nós temos algumas representações desses formatos, né? Então, o RGB, ele é bem parecido com aquilo que a gente fazia lá no prezinho, de combinar as cores ali para fazer outras, né? Então, conforme você ia pintando, né? É claro, no giz de cera ali era mais próximo do CMYK, porque quanto mais você pinta alguma coisa, mais escura ela ficava, né? O RGB aqui nos nossos monitores, quanto mais luz eu coloco, mais próximo do branco ele fica, tá? Então, quanto maior a intensidade das cores. E os demais aqui, né? Eles trabalham com escalas de luminosidade e com escalas de valor, né? Então, são representações diferentes aí para a mesma coisa. Todos eles você consegue fazer um espectro de cores bem amplo, né? É muito comum nos nossos softwares e nas nossas composições a gente usar combinações de cores, né? Então, dependendo do layout do teu site, olha só, ele fica caindo aqui. Dependendo do layout do teu site ou do padrão de cores que o produto tem, que você quer mostrar, é interessante você fazer determinadas combinações de cores. Entretanto, tem coisas que não fica tão interessante. Por exemplo, aqui ó, tem uma combinação de cor. Evite esse tipo de combinação. Deixa eu até selecionar para a gente poder ler aqui. Ó. Então, é uma cor, é um azul
pouco saturado com verde pouco saturado, que são cores que, se a gente converter para a escala de cinza, elas vão ficar quase iguais. Então, a olho nu a gente não consegue perceber muita diferença de contraste aqui. É diferente, por exemplo, aqui ó, de um preto e branco, o branco e azul escuro, enfim. Então, algumas combinações de cores funcionam muito bem e outras nem tanto, né? Então, outras têm menos percepção de contraste para a gente, né? Ainda tem algumas combinações específicas, como é o caso do azul absoluto e do vermelho absoluto, que elas causam um efeito chamado fadiga visual. Então, se você escrever pega um texto no editor de textos normal aí, um Word da vida, por exemplo, coloca uma folha azul e tenta escrever o texto em vermelho. Se você deixar as letras pequenininhas, vai ser praticamente impossível ler, porque teu olho começa a embaralhar. Então, esse é um efeito chamado de fadiga visual, tá? Além disso, nós temos casos em que as combinações de cores podem gerar interpretações diferentes para o nosso olho, e o cérebro não consegue processar isso. Então imagine o seguinte, aqui nós temos supostamente 2 tons de cinza, né? Só que nós temos um sombreamento aqui que na verdade está disfarçando esses caras. Olha, eles são iguais, exatamente iguais, é o mesmo tom de cinza, só que nós temos uma diferença ali que causa uma ilusão de ótica para a gente, tá? Eu até separei uma GIF bem legalzinha aqui, que ela causa um efeito bem parecido, só que ela gera esse efeito de movimentação. Só que se vocês repararem, eu até vou colocar o mouse aqui, ó. Essa palmeira que está se movimentando, eu vou deixar o mouse parado aqui, ó. Ela está parada. Então, essa ilusão de troca de cores e o sombreamento que eles fizeram nas bordas aqui, ele acaba dando essa ilusão de movimento para a gente. E aí, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar inúmeros exemplos de ilusões de ótica desse jeito, que a gente não consegue processar direito e a gente tem essa ilusão de movimento, tá? O que mais, pessoal? Nós podemos falar um pouco sobre temperatura de cor. Isso aqui é um conceito bem comum, tanto na fotografia, cinema, enfim, que você consegue alterar as características de uma determinada imagem ou de uma cena a fim de deixar ela ou mais fria ou mais quente. Tá? O que seria esse frio e quente? Então são padrões de cores, né? Tons que você utiliza na tua imagem, que eles pretendem simular. Por exemplo, eu estou fazendo uma cena de inverno, frio e tal. Normalmente se puxa um pouco para o azulado e tal, que dá essa sensação de frio na gente, quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, né? Aí você está vendo uma cena de praia e tal, normalmente é aquele sol amarelinho, aquele ambiente mais puxando para os tons quentes aqui da imagem, né? Então, esse é um recurso que ele é utilizado para causar sensações nas pessoas. Uma mesma cena, ela pode ser interpretada de formas diferentes e você pode sentir aquilo de forma diferente, né? Então, aqui até comenta, né? Tons quentes, eles podem estimular o usuário, né? Então, você está mexendo com um software, ali, um aplicativo, pode gerar um estímulo nele, enquanto que tons mais frios, né, mais puxando para o azul, tendem a relaxar um pouco, né? Então, características que vocês podem mudar, né? Até eu vi a título de curiosidade, isso há muitos anos atrás, um comentário sobre as lâmpadas, né? Que anteriormente eram aquelas lâmpadas incandescentes, né? Que gastavam bastante energia, enfim, que eram mais amareladas e tal, né? E utilizava-se muito isso em casa, né? Que era o padrão das casas, né? E em determinados ambientes o pessoal preferia as lâmpadas frias, né? As lâmpadas brancas, né? Então, depende do ambiente e do que você está querendo fazer, né? Eles escolhiam uma tonalidade de lâmpada. Até hoje os arquitetos fazem isso, na verdade, né? Mudou-se o estilo de lâmpadas para LED, mas eles continuam fazendo isso para deixar o teu ambiente ou mais agradável, para relaxamento, mais tranquilo, ou alguma coisa para te deixar mais alerta. Por exemplo, você está trabalhando num escritório, alguma coisa assim, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Como a gente pode variar uma mesma cena fazendo combinações diferentes e mudando a tonalidade, a temperatura de cor, a fim de passar uma percepção diferente para quem está assistindo, né? Então tons mais mais azulados, né? Mais frios, ou tons mais quentes, aqui simulando um pôr do sol, por exemplo. Então a sensação que você passa para quem está vendo essa imagem é diferente, tá?
A partir disso, pessoal, a gente pode também comentar um pouco sobre paleta de cores, tá? Isso aqui é mais uma questão para quem usa pintura digital ou mesmo pintura física ali, já deve estar habituado com isso. De você ter uma paleta de cores para seguir um determinado padrão nas tuas imagens, né? Então o objetivo é você não deixar objetos e áreas da tua imagem com contrastes ou cores muito diferentes do restante, porque aquilo vai chamar a atenção do usuário. Então imagine que você tem um filme inteiro, assim, uma situação, por exemplo, lá uma floresta mais escura, um filme de suspense, alguma coisa assim, e um objeto vermelho brilhante no meio, né? Então aquilo chama atenção, né? Então as paletas de cores ajudam a gente a se nortear um pouco para criar coisas coerentes, tá? Então isso é bem comum no desenvolvimento web, no desenvolvimento mobile. O Android mesmo, ele utiliza paletas de cores para colorir os temas dos aplicativos, né? E eu deixei alguns links, até quero mostrar um deles aqui para vocês, que facilitam a vida para a gente criar essas paletas de cores, né? Então, esse aqui é o da Adobe, mas eu deixei vários links ali, tanto faz, né? Então você consegue escolher uma cor primária, no caso é uma que tem uma flechinha aqui, e ele monta cores auxiliares. Então, para você deixar o aspecto do teu aplicativo ou do teu site coerente, né? Para você criar, por exemplo, o tema é, sei lá, é um aplicativo com foco ambiental e tal, quero fazer alguma coisa verde ou tal assim, né? Ele te traz vários tons que combinam corretamente dentro daquilo. E aqui ele tem várias e várias possibilidades, né? Análogo, monocromático, quando você quer ter uma única cor, só que em vários tons. Tríade, tem vários tipos de paletas de cores que vocês podem criar, tá? Então eu separei também algumas imagens aqui do contexto dos jogos, né? Para a gente explorar um pouco. Então esse aqui é um joguinho bem simplesinho chamado Limbo, que quem não conhece até recomenda. É um jogo bem legal, ele é de quebra-cabeça e tal, você controla um menininho ali, e ele tem um aspecto meio sombrio, meio de tensão ali e tal. E os caras conseguiram fazer uma atmosfera muito legal só com cores, só com uma escala monocromática, aqui só em escala de cinza. Então ele já passa essa sensação de medo, de escuridão e tudo mais, né? Então só mexendo com as cores eles já conseguiram fazer isso. Aí vem efeitos sonoros e tudo mais que contribuem também, mas o aspecto do jogo já fica legal só manipulando bem as cores, né? Que se fosse algo colorido talvez não passaria a mesma impressão. Aqui tem um jogo bem antigo que eu acredito que a maioria de vocês talvez não conheça ou conheça os mais novos. Isso aqui é o Resident Evil 4. Foi um jogo que fez muito sucesso lá na época do PlayStation 2 e no PC também. Eu acabei jogando no PC, que ele é um jogo de zumbis e tal, mas tem toda essa questão de suspense também. E eles fizeram uma escala de cores ali muito bacana, que eles conseguiram trazer texturas na época realistas, que eram fotos efetivamente, né, de foto do chão, foto de árvores, couro e tudo mais. Só que reparem como tudo é harmonioso. Todas as cores elas são mais ou menos na mesma escala. Então o jogo não tem aquelas cores muito vívidas, muito diferentes, que um objeto vai se destoar dos outros. Não. Todos seguem mais ou menos essa iluminação meio cinza, meio marronzeado, meio cinzinha, desaturado ali, né? E isso passa essa atmosfera também, porque você está fugindo de zumbis ali, né? Então ele passa um pouco esfria o jogo, te deixa mais tenso enquanto você está jogando, né? Por outro lado, nós temos aqui, por exemplo, um jogo da Nintendo que o objetivo é de trazer alegria, jogar ele como descontração e tal, um joguinho de puzzle chamado Captain Toad. E o objetivo desse jogo é tanto público infantil quanto adulto. Eu gosto bastante desse jogo, na verdade, também. E a intenção dele é trazer uma atmosfera completamente diferente, é fazer aquela descontração, é aquele jogo que você vai pegar 15 minutinhos no intervalo ali e vai resolver um cenário, né? Então ele já traz essas cores mais vívidas, uma coisa completamente diferente daquele clima de suspense que a gente queria no outro ali, né? O jogo do Pokémon aqui também é a mesma coisa, né? Ele traz cores que lembram bastante a série de televisão, lá o desenho animado, né? Então, cada coisa tem a sua aplicação, né? Eu até vou mostrar para vocês um exemplo aqui.
Esse aqui é um projeto da Unity e ele foi construído a partir de uma determinada paleta de cores. Então tem poucas cores aqui, se vocês observarem, são bem poucas mesmo, né? Temos alguns tons de azul, alguns de verde, enfim, né? São poucas possibilidades aqui. E o jogo inteiro, todo o gráfico, ele foi construído a partir dessa paleta de cores. Então reparem que os botões, aqui ele é um jogo para Android, por isso ficou grandão aqui, né? Os botões aqui são praticamente da mesma cor da areia, que é praticamente a mesma cor do rapazinho ali. E os tons de verde aqui, por exemplo, né, eles são todos muito parecidos e coerentes. Então não existem formas, não existem tonalidades de plantas que variem muito disso aqui que vocês estão vendo na tela. Então todo o jogo ele foi construído em cima da mesma paleta, que é justamente para padronizar, para não ter aquelas cores muito destoantes do restante do cenário, né? Então acaba ficando interessante, porque vejam, a grama aqui tem uns capins aqui, né? Algumas plantas mais rasteiras, eles são construídos em cima da mesma tonalidade verde, então veja como ele casa bem. As plantas aqui, né, as palmeiras, se você misturar palmeiras e árvores normais, né, no cenário, elas não destoam muito, porque os tons são parecidos, né? Então, a intenção de você utilizar uma paleta de cores é isso, é padronizar para que tudo fique mais ou menos coerente, né? Claro, algum ou outro objeto que você queira chamar atenção, é interessante você colocar uma cor bem diferente, né? Então, por exemplo, chegando perto aqui, tem a flechinha que indica o objetivo, né? Então essa flecha é um amarelo, só que é um amarelo que mesmo assim está dentro da nossa paleta de cores, né? Ele pertence ao mesmo espectro, poderíamos dizer assim, né? Então só para exemplificar um pouco mais essa aula, né? E agora o que a gente vai fazer? Tem alguns exercícios aqui no final, bem tranquilinhos, que eu vou passar essas imagens para vocês e vocês vão manipular elas no GIMP utilizando alguns recursos, por exemplo, o balanço de cor, que é esse Color Balance, Hue e Saturation e o Colorize, ou Colorize, não sei como é que pronuncia isso, mas vocês vão ver como é interessante você manipular imagens dessa forma. Nós temos ali, por exemplo, uma floresta que ela está ali viva, bonita, parece uma floresta mais tropical, e você aplicando alguns filtros, você consegue transformar isso numa paisagem de outono, né? Sem ter que ir lá e voltar e tirar outra foto em outra época do ano, né? Então, isso são recursos que eu quero que vocês exercitem aqui, tá? E também correções de imagem, né? Eu vou passar para vocês uma imagem que está bem dessaturada, com uma iluminação incorreta. Vocês vão ver que utilizando alguns filtros do GIMP vocês podem corrigir. Isso é legal, às vezes saiu uma foto meio com muita iluminação ou muito escura, você pode ir lá e fazer as correções necessárias. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês entram em contato.